Ok, gravando a partir de agora. Bom dia, Cristiane. Nossa aula de economia clássica, dia 23 de julho de 2021. Penúltima aula hoje, tá? Bom, pessoal, bom dia, João. Pessoal, olhem só. Hoje eu estou usando uma camiseta aí, ó, da Atlética de Economia, não sei se dá para ler aí. Charging Bull, em homenagem ao professor Cris. Desculpem aí por semana passada, mas eu fiquei sem chão, de fato, acordar de manhã cedo com aquela notícia, para mim parecia inacreditável, né? Custei acreditar. Eu lá pelas 5h30, 6 horas é que eu fiquei sabendo, e aí quando chegou a hora da aula, às 8 horas, eu estava ainda desnorteado, desculpem aí. Nós vamos ter mais uma aula na próxima sexta, aí já acaba, tá? Então, por isso, eu acho que foi no domingo, eu coloquei lá no SIGA a última atividade. Vocês vão perceber que ela é uma questão muito aberta, né? Então, nessa, eu quero a opinião de vocês, não é com base em livro. Podem pesquisar, se quiserem, na internet, mas é uma questão muito pessoal, a última tarefa é muito pessoal. Eu pergunto lá qual seria a próxima batalha a ser travada? Porque na contextualização lá eu coloquei, no passado, na época do Império, os conflitos aconteciam por desejo de conquistar territórios. Agora, mais recentemente, na nossa terceira e última parte, se vocês avançaram na leitura do material que eu deixei para vocês aí, no início do século passado, por volta de 1900, mais precisamente em 1902, o Hobson ele fez meio que uma profecia lá, disse que do jeito que a coisa estava, o mundo estava pavimentando a estrada para a guerra, mas não mais por desejo de conquistar territórios, mas sim mercados. E agora nós vivemos numa outra época, no século XXI, e tudo indica que tem um conflito aí que pode surgir entre as nações, entre as economias, agora por um outro ativo, não mais territórios, nem mais mercados, mas um ativo que hoje, na nossa época, se mostra talvez o mais precioso dos ativos. Bom dia, Débora. O pessoal está chegando ainda. Dessa atividade, inclusive, eu já recebi algumas respostas, tá? Pessoal, eu postei, eu acho que no domingo, lá no SIGA, e já recebi algumas respostas dessa última atividade. E, de novo, vou confessar, estou muito satisfeito com as respostas de vocês, tá? Bem criativas, exceto alguns, né, que pegam do colega e praticamente replicam as respostas, mas eu tenho percebido que grande maioria de vocês, e alguns especialmente, tem muito futuro na academia, e repito, o mundo precisa de bons economistas, não desistam, tá? 4 anos e pouco, para a idade de vocês parece uma eternidade, né? Mas eu garanto para vocês que isso é um piscar de olhos, passa rápido. E permitir, e como eu já devo ter comentado em aulas anteriores, gente, hoje praticamente a graduação não é mais um diferencial. Quando eu era criança, na comunidade, a mãe me levava na comunidade, lá tinha aquelas festas de fim de ano, enfim, e aí quando uma família apresentava, olha, o filho da fulana, ele faz universidade. Nossa, o sujeito era quase endeusado porque estava fazendo faculdade. À época, né? Faz muito tempo atrás. Eu acho que Dom Pedro era cabo ainda naquela época. Hoje, fazer a faculdade não é mais um diferencial.
Mas lembre que eu falei alguma aula lá para trás, não desistam e terminem, se não quiserem terminar esse curso, eu acho que economia, daqui a pouco eu comento mais a respeito, economia é uma questão de vocação, eu acho. Tem gente que, eu acho que não é esse meu curso, tudo bem, mude de curso, você tem opções para fazer da mesma área, contabilidade, administração, outros cursos, mas não desista de terminar um curso superior, porque, embora não seja mais um diferencial, sem ele, sem um canudo aí, no mercado de trabalho que se apresenta hoje, você está morto, você está excluído, você está... E cada vez mais, gente, eu repito, os trabalhos que exigem menor qualificação, eles estão escasseando cada vez mais, gente. Por outro lado, eu sei que o professor Feliciano, ele incentiva muito a vocês aprenderem outra língua, principalmente inglês, uma língua mais universal, e eu já lembro que eu comentei para vocês também, procurem dominar planilhas de Excel, principalmente. Eu sei que hoje em dia tudo é muito pelo celular, né? Pelo celular você até consegue abrir um arquivo do Excel no celular, mas para você operar, treinar, é muito complicado. Então, se tiverem oportunidade de aprimorar a qualificação de vocês nessas áreas, uma língua estrangeira, preferencialmente inglês, e dominar planilhas de Excel, e eventualmente não, com certeza, daqui a alguns anos, com um diploma de curso superior na mão, o futuro de vocês vai ser muito mais tranquilo. Eu não vou dizer que vai ser um mar de rosas, tá? Desafios aparecem todos os dias. Mas, com certeza, vocês estarão melhores preparados para enfrentar o que vem pela frente aí. Sobre o curso de economia, gente, eu sempre digo, é uma questão de vocação, acho, né? Eu fiz 3 vezes o vestibular curso de economia, 3 vezes, e eu não sei por quê, eu devia ter a idade de vocês. Mas não é que eu reprovei 2 vezes e fui aprovado, na verdade, fui aprovado nos 3 vestibulares que fiz, e olha que nunca fiz um cursinho pré-vestibular, não. A primeira vez que eu ingressei, depois de 2 semestres, por questão de... Eu mudei os planos e decidi dar uma volta pelo mundo, aí botei a mochila nas costas e fui-me embora. Quando retornei, tive que retornar para Blumenau, onde meus pais moram. Aí fiquei lá 1 ano, 2 anos em Blumenau, mas queria estudar. Lá em Blumenau, para quem conhece a região do Vale do Itajaí, tem a FURB lá, Fundação Universidade Regional de Blumenau. E eu tinha feito o primeiro vestibular e começado o curso de economia na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, que fica em Florianópolis. Tentei, durante um semestre, transferência de Florianópolis para a FURB, não consegui, porque são instituições diferentes, né? Uma é federal, a outra era regional, não consegui. Quando percebi que não ia conseguir ingressar na FURB e aproveitar o tempo que eu estava em Blumenau para ir adiantando o curso, eu peguei e prestei o vestibular para economia lá na FURB, passei. Depois fiz 2 semestres lá na FURB, depois de 1 ano e pouco, por questões de negócios, oportunidade, tá? Acabei entrando de sócio num empreendimento lá em Florianópolis, tive que me mudar para Florianópolis de novo. Aí tentei o caminho inverso, tentar a transferência da FURB de volta para a UFSC. De novo, não consegui. Qual foi a saída? Prestar o vestibular novamente. Então, eu insisti, fiz 3 vezes o vestibular para o curso de economia, e não me arrependo nem um pouco, tá? Porque a questão dos negócios não deu muito certo lá em Florianópolis, tá? Essas coisas materiais o pessoal te tira quando quiserem, né? Mas a questão do conhecimento, e da experiência e
da bagagem que vocês adquirem na formação acadêmica de vocês, isso ninguém tira aí durante a vida de vocês. Tá bom? Espero não ter sido muito dramático aí. Só com relação ao pessoal que chegou agora, estou usando uma camiseta da Associação da Atlética de Economia, aqui do curso da Unemat de Sinop, Charging Bull. Não sei se dá para ver aqui, tem tourinho aquele touro lá da Bolsa de Valores, aí, era o mascote E isso em homenagem ao professor Cris, tá, que com 28 anos nos deixou, tinha um futuro, a vida toda pela frente, e ele era um entusiasta, na época de acadêmico, participava da diretoria da Atlética, organizava as coisas, as festas, participação em jogos, tá? E depois, enquanto professor, nunca deixou de contribuir com a Atlética, aí, o pessoal fazia vaquinha para organizar coisas aí, a gente, e o próprio professor Cris também contribuía muito, talvez, dos acadêmicos, dos que começaram a Atlética, talvez o Cris tenha sido o mais ativo por isso. Repetindo o que eu falei no início, peço até desculpa para o pessoal, na semana passada, acordar com aquela notícia, eu fiquei meio sem chão. Tá? Então, pessoal, vocês avançaram aí, eu acredito, creio, ou ao menos imagino que vocês tenham avançado na leitura aí do material, principalmente nos slides bem resumidos que eu deixei para vocês, sobre a questão do socialismo científico, principalmente lá eu coloquei a questão da trajetória da vida do Marx. Como essa é a nossa penúltima aula, eu acho que não convém a gente perder tempo em repassar essa trajetória toda do Marx. Vou só terminar esse assunto com os comentários mais gerais, e aí eu pretendo compartilhar com vocês os slides da última parte sobre a internacionalização do capital. Aliás, essa última parte também não faz parte da ementa da disciplina, eu que voluntariamente adicionei, porque eu acho que o entendimento do conteúdo todo ele fica melhor se você avançar um pouco mais, o que aconteceu, principalmente no início do século XX, do século passado. Tá ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou preparar aqui o slide lá. Algum comentário, por favor, enquanto eu fico me organizando aqui. Ok, sem comentários, o pessoal está mudo. Pessoal, está todo mundo aí, né, com o logado aqui na aula, mas de olho na abertura dos Jogos Olímpicos que estão acontecendo nesse momento. Lembrem-se, né, as Olimpíadas são também uma contribuição dos gregos. Nós comentamos isso lá no início da disciplina. Sobre a trajetória do Marx, vocês viram que foi uma vida bem complicada, tem aí, vocês conseguem aí fazer pesquisa na internet, eu acho que só 2 filhas dele sobreviveram, ele perdeu filhos, viveu uma vida de pobreza mesmo. E ele recebia mesadas lá do patrocinador dele, do Engels, que eram um bon vivant, digamos assim, né? Filho de um industrial britânico, tá? Tinha recursos e tinha afinidade com as teorias do Marx e patrocinava o Marx. Então, o Marx, no contexto dele, e vou repetir aqui, vou falar bem claramente, o Marx talvez tenha sido o maior especialista do modelo capitalista de produção, que predomina até hoje, que a história já teve, né? O sujeito estudou, dissecou o sistema capitalista.
Tem aquela história lá, né, da arte da guerra lá, né? Você precisa conhecer o seu inimigo para combatê-lo. O Marx conheceu, analisou, estudou a fundo o modelo de capitalista de produção, que, repito, que se apresentava à época dele. Então, tem uma passagem ali, até, aliás, isso foi até uma questão aí da tarefa anterior, que eu termino a última questão lá com uma pergunta: o que o Marx tentou provar? Notem que o Heilbronner, o autor que eu me baseei para esse conteúdo, ele diz que o Marx estudou tanto o capitalismo, o modelo que se apresenta, que ele pegou e imaginou um capitalismo perfeito, imaginário, na cabeça dele, sem os defeitos do capitalismo real. E mesmo esse capitalismo, esse modelo capitalista perfeito, né, ele previa que lá na frente não se sustentaria. O próprio capitalismo traria intrínsecos mecanismos que o destruiriam. Então, Marx, se um capitalismo perfeito não iria sobreviver, ele conclui, óbvio, que um capitalismo real, cheio de defeitos, como ele via no mundo real, também chegaria ao fim, só que num período de tempo mais curto. E aí ele foi além, ele projetou que lá no final, uma vez sucumbido o modelo capitalista, teria que ter um outro modelo. Iria surgir o socialismo. E o socialismo ainda tem a figura do Estado. Mas esse não seria o modelo ideal para Marx. O ideal seria um modelo que iria além do socialismo, ou seja, uma sociedade sem a figura do Estado, que para ele o Estado é opressor, enfim, é para regular a vida das pessoas. Então, a meta do Marx não é a meta, o que ele vislumbrava lá na frente, numa sociedade mais justa, com menos problemas, com menos desigualdade social, seria um modelo capitalista. E para atingir isso, quem poderia fazer isso? Os trabalhadores, convocar a classe proletária, os trabalhadores do mundo inteiro. Por isso que lá no Manifesto Comunista ele começa, trabalhadores do mundo todo univos, né? Porque ele acreditava na força dos trabalhadores. Sem os trabalhadores, sem a mão de obra, os capitalistas, empresários com as suas indústrias, não adianta você colocar o capital, construir uma indústria, comprar máquinas, se não tiver a mão de obra. E para essa convocação dos trabalhadores do mundo todo para essa causa proletária, era importante, por exemplo, que não houvesse, porque Marx tinha ciência de que as questões religiosas em regiões diferentes, em muitos casos, geravam conflitos entre as pessoas, inclusive entre a classe operária. Então, numa determinada nação, o trabalhador com a sua crença, por questões religiosas, poderia não se aproximar de um trabalhador de outra religião, de outra região com outra crença religiosa. Por isso é que Marx exclui essa questão religiosa dessa convocação ao proletário mundial. Olha, é como se hoje em dia eu dissesse assim, o Carmona, que é de São Paulo, vai entender. Gente, nós temos aqui uma causa dos alunos de economia do Brasil. Agora, independentemente se você é corintiano ou palmeirense, como é que é? Não é a competição, né? É a questão como é que chama? Rivalidade? Hã? Rivalidade? Rivalidade. A rivalidade entre times é só quando tem jogo de futebol. Então, alunos de economia do Brasil, univos, independentemente se você é corintiano ou palmeirense,
Nós, alunos de economia, temos uma causa. É isso que o Marx tentou passar quando ele disse que a religião do trabalhador não era importante. E olha só o que os historiadores fizeram. Não, o comunismo, ele proíbe religiões, inibe religiões. Lógico, os países comunistas que nós conhecemos hoje, e vocês viram aí há 2 semanas essa questão de Cuba aí, essas revoltas lá em Cuba, e eu vejo muitas matérias com jornalistas, com cientistas políticos, fazendo comentários, dizendo que Cuba é um país comunista. Não é, gente. Não é comunista. Se fosse comunista, não teria o Estado opressor. O comunismo, o modelo comunista imaginado por Marx, não previa a figura do Estado. A figura do Estado existe, sim, naquele modelo transitório, que ele não achava o ideal, mas seria necessário para uma transição para o comunismo, que seria o modelo socialista. Então, no modelo socialista, socializar as coisas, mais igualdade com as pessoas, menor diferença de classe entre patrões e empregados, né? Nesse modelo, ainda persistiria a figura do Estado para ditar regras, rumos, normas, enfim. Mas, em a humanidade, superando esse estágio socialista, ela se depararia com um outro modelo que não há necessidade da figura do Estado. Então, esses países ditos aí pela mídia, quando eles dizem Cuba é comunista, Coreia do Norte é comunista, Venezuela é comunista, não é verdade, gente, não são comunistas, são tiranos opressores que botaram a obra do Marx embaixo do braço e ficam aí. Vocês acham que existe igualdade em Cuba? Deu muita polêmica nessas 2 últimas semanas. Eu tenho acompanhado duas cubanas, elas são youtubers, tá? Elas têm contas na internet, uma é a Zoe Martinez, vocês podem procurar aí no YouTube, outra é a Naji Moura. Naji é N-A-Y-I. Elas são fugitivas de Cuba, aí uma veio em 2017, faz 3, 4 anos que estão no Brasil. E nos vídeos delas, elas contam a verdade do que é viver em Cuba, se bem que eu não fiquei nem um pouco surpreso com os vídeos delas, tá? Elas têm aí participado em entrevistas, em jornais, na mídia, tá? Enfim, por essa questão de Cuba ter surgido aí há 2 semanas atrás, não no final de semana passado, no anterior, aquelas manifestações em Cuba com a repressão policial, que tem muitos vídeos que mostram isso, só que não tem mais. Nem essas 2 cubanas aí, elas não têm notícias dos parentes delas, dos avós em Cuba, e eu também, eu lembro que na aula, não da sexta passada, que na sexta passada não teve, mas na anterior, eu me manifestei dizendo que nós tivemos aqui, no curso de economia, um professor, o professor Gilberto Sisto Fernandes, e a gente mantinha contato com ele, acreditem, gente, 2 semanas, ninguém consegue, nem eu, nem o professor Vilmo, nem os outros colegas, ninguém consegue contato nem com ele, nem com as sobrinhas dele, com parentes dele, que a gente tinha e-mail, telefone e conversava com eles. O professor Vilmo me mandou um áudio aí semana passada, ele disse que faz 2 semanas antes das manifestações, ele tinha conversado com o professor Gilberto, porque o professor Gilberto, uma pessoa bem idosa, e teve aí um semiderrame cerebral aqui, quando estava sendo professor ainda, aí ficou muito tempo afastado, e, enfim, foi aposentado pela idade e por questão que ele não tem mais como trabalhar. Mas foi um professor que incentivou muito a pesquisa no nosso curso, lá no início, lá por 2004, eu era coordenador na época, durante 12 anos eu fui coordenador do curso, mas naquela ocasião o professor Gilberto veio, fez parte no início como contratado do curso, era doutor,
e ele, paralelo às aulas que ele dava, e muito bem, por sinal, perguntem aí para o professor Lindomar, que hoje é o coordenador do curso, que eu já devo ter comentado com vocês quando fez mestrado e doutorado lá em Viçosa, coordenador de lá, eu falando com ele, ele se referiu ao Lindomar como um monstro de Viçosa. Monstro no sentido de que, na questão de econometria, ele era um ET. E pergunte para o professor Lindomar, o professor Gilberto foi o que... Porque o Lindomar assistia às aulas de manhã e à tarde trabalhava em projeto de pesquisa do professor Gilberto. Aliás, eu acho que aqui do campus, o primeiro projeto de pesquisa com recurso de fora e não de dentro da Unemate foi o projeto do professor Gilberto. Então, uma pessoa super legal, tenho muito apreço por ele, e quando deu essa notícia das manifestações de Cuba, lógico, tentei entrar em contato com ele, não consegui. Falei com os outros professores, até hoje a gente não tem notícia, porque Cuba simplesmente cortou a internet, telefone para fora, ninguém consegue falar e ninguém consegue saber o que está acontecendo lá. Então, eu espero que esteja tudo bem com ele, mas isso, gente, não é um governo comunista que não vai fazer isso. O comunismo não é mais igualdade social? Por que o cubano não pode sair da ilha, ir para Miami ou vir para o Brasil? Eles têm que fugir. Né? E também, e isso não e esse governo, eu acho que, erroneamente, a mídia, tá, e os analistas consideram isso um país comunista. Se fosse comunista, não seria assim. É um Estado opressor de tiranos que procuram se perpetuar no poder. Eu acredito, sinceramente, que Marx esteja dando reviravoltas no túmulo pelo pessoal, por alguns tiranos, começando pelo Stalin, lá na Revolução Russa, em 1917. A obra do Marx embaixo do braço e fizeram a revolução, né, matando produtores, tomando propriedades, tudo em nome de uma pseudociência, né, de um socialismo marxista. Então, Marx leva muita culpa de coisa ruim que acontece no mundo, desde que ele escreveu O Capital, que eu considero injustamente. Uma coisa é ele ter escrito lá, façam isso, matem, oprimam, prendam para tomar o poder. Ele nunca escreveu isso. Pode ler todo o Capital. Aliás, quando eu estive na Alemanha, na verdade, estava iniciando o curso tinha iniciado o curso de economia aqui, nunca dei, mas eu perdi a oportunidade de comprar um livro do Marx, O Capital, lá na Alemanha, em original, em alemão, né? Então, essas traduções do Capital do alemão para o inglês, essas traduções, vocês já sabem que grande parte do conteúdo você perde. E você vai traduzir do inglês para o português, maior parte ainda também se perde. Né? E é difícil a interpretação, tanto assim que está cheio de livros sobre marxismo escrito por autores interpretando o que o Marx queria dizer sobre um determinado assunto. Então, o Marx quis dizer que o céu é azul, muita gente está interpretando, olha, eu acho que ele quis dizer meio isso, um céu meio cinza, o outro já disse que é um céu cor-de-rosa. Então, muitos autores ainda discutem hoje para descobrir o que, de fato, o Marx queria dizer. E não é fácil, não. Para quem conhece um pouco o alemão, a gente sabe que tem muitas expressões em alemão que praticamente são impossíveis de eu traduzir para vocês em português aqui. Elas só fazem sentido na língua original mesmo. Então, é complicado isso. Eu estou dizendo isso só para vocês entenderem que muito do que o Marx escreveu
foi interpretado ao bel prazer de cada um que botou a obra dele embaixo do braço e saiu fazendo atrocidades pelo mundo aí, e fazem ainda até hoje, né, tendo aí como pano de fundo a igualdade social entre as pessoas. Pergunte aí, vejam aí se esses tiranetes aí, tipo lá em Cuba, se há igualdade entre as classes. A casta que está junto com o governo, principalmente da área militar, esses caras têm regalias, para eles não falta nada. Veja se está faltando internet para o pessoal lá da casta, em redor lá agora que eu nem lembro agora quem está no nome, quem está no lugar do Raul, né? Do Raul Castro, que passou para um sucessor ali, que está fazendo e desfazendo, né? Convocou a milícia naquele final de semana, ou seja, cidadãos afinados com o partido, que só tem um partido, né? Para ir para as ruas para agredir os manifestantes. Ou seja, convocou parte da população para... E perguntem para como é que é? Para o Twitter, para o YouTube, para o Facebook, se derrubaram a conta do tirano de Cuba, que convocou a população que tinha afinidade com o partido para ir para as ruas para bater nos próprios cidadãos. Não derrubaram a conta deles, tanto assim que passou o discurso deles aí, vocês conseguem ver no YouTube e no Facebook. Agora, no ano passado, quando o Trump falou lá, olha, tem problema na eleição, gente, vamos pacificamente ao Capitólio para protestar, pronto, fizeram uma falsa denúncia de que ele tinha incentivado aquele problema que aconteceu no Capitólio, 5 pessoas morreram, e as high-techs aí derrubaram a conta do presidente dos Estados Unidos. Vocês não percebem que há 2 pesos e 2 medidas nessa equação? E triste é saber que o mundo não tem contato com Cuba mais. Eu não consigo falar com meu amigo professor e essas fugitivas aí que fugiram de Cuba aí, que são das mídias aí, mídias sociais, não conseguem falar com seus parentes lá há 2 semanas. Ok, gente? Ok, professor. Bom, é o meu ponto de vista, tá? Também só não quero dizer que eu sou o dono da verdade, não. Vocês têm... a única coisa que eu espero é que vocês cultivem o senso crítico, né? Não é porque eu estou falando, não, então tá, isso aí que o professor falou é verdade. Não, é a minha opinião. Cultivem o senso crítico. Eu posso dar uma dica. Eu sempre desconfio quando alguém pega um microfone de uma mídia ou um artigo de jornal que sai em defesa, levanta aquela bandeira de estou defendendo os mais pobres por mais igualdade social, pela melhoria. Eu desconfio da pessoa de cara, porque essas coisas, a luta por diminuir a desigualdade social, isso aí se consegue com ações, e não com palavras, com discursos bonitos, buscando a autopromoção. Aí você vai ver uma pessoa que nos jornais, na mídia, na televisão, defende uma bandeira em prol dos mais humildes, dos pobres, melhorar a vida dessas pessoas, basta dar uns cliques no Google ali, pesquisar a vida dessa pessoa, nunca fez nada, né? Vive muito bem, de repente até numa bolha aí, e principalmente se for político, você vai lá olhar as ações, a forma como ela votou no passado em relação a alguns projetos que tinham por objetivo melhorar a vida das pessoas, principalmente dos mais humildes. Você vai ver que essa pessoa, na época, votou contra.
Enfim, então eu sempre desconfio, a pessoa, você pronunciou aí, não, isso aqui é para melhorar a vida das pessoas, principalmente dos mais pobres. Pronto, já acende um sinal vermelho aqui nos meus ouvidos, e eu já fico alerta, espera aí, vamos ver se é verdade mesmo. E essa causa por igualdade social, diminuir a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, é a melhor das bandeiras para você se autopromover e ter o apoio desses mais pobres, que, no final das contas, são eleitores. Né? Então, quanto mais você continuar mantendo esse povo, quanto menos culto ele for, mais pobre, portanto, mais dependente de você, maior é a tua longevidade no poder. E essa longevidade, quando eu me refiro a isso, não é a vida normal de uma pessoa, de um político, por exemplo, que a expectativa média de vida dos brasileiros é em torno de 78 anos, eu acho que deve ter caído um pouco agora com essa pandemia, mas a longevidade no poder é a longevidade não só dessa pessoa estar no poder ou se manter no poder, assim como seus filhos, netos, bisnetos. Tá aí, vocês conhecem aí um monte de políticos do passado, políticos famosos, que hoje têm filhos, netos, que são políticos e aí estão aí se perpetuando no poder. E olhem as bandeiras levantadas por esse pessoal lá atrás, sempre são essas bandeiras. Combater miséria, ajudar os pobres, não sei o quê, e vai ver o que eles fizeram de fato. Então, a luta pela igualdade ou para diminuir a desigualdade social, ao pé da letra, o que foi pregado por Marx, principalmente pela obra dele, isso se faz com atos concretos, com ações, e não com discursos. Infelizmente, muita gente, né, usa a obra do Marx para proferir discursos lindos, maravilhosos, né, e não com o objetivo de alcançar aquilo que era sonhado por Marx de promover a igualdade entre as pessoas, mas sim com o único objetivo de se perpetuar aí num poder. Tá bom, gente? Eu vou tentar passar rapidamente, faltam 20 minutos aí, essa última parte, a terceira e última parte, que, lembrando, não faz parte do nosso, da ementa dessa disciplina, mas eu achei por bem acrescentar para uma melhor contextualização do tema todo. Compartilhar com vocês aqui. Isso aí tá, essa terceira parte, gente, está relacionada com a última tarefa que eu passei para vocês. E eu vou tentar passar bem rapidamente, tá? Eu espero que vocês leiam, os slides estão lá no Siga, leiam essa parte. Né? Então, o Robson, em 1902, ele publicou Imperialismo. Quem quiser procurar na internet, eu não sei se tem em PDF, talvez, mas eu não cheguei a ler também, né? Onde ele faz uma crítica aqui, ele chama de a mais contundente crítica contra o sistema de lucros, que era defendido lá pelo Smith, né? A busca pela riqueza, o individualismo, o egoísmo por parte do padeiro. O padeiro não faz por bondade, 4 horas da manhã, o pão para o povo. Ele faz porque ele é egoísta. E nesse egoísmo pessoal dele, ele vai estar permitindo que a coletividade toda se beneficie. Inclusive diretamente, né? O padeiro, eventualmente, daqui a pouco, ele não consegue fazer o pão sozinho para todo mundo, ele vai precisar contratar ajudantes, então vai estar gerando emprego, e aí ele vai estar diretamente contribuindo com a melhoria das condições de vida da coletividade. E o Robson, o impacto da obra dele foi tão forte que praticamente foi
O que o Marx previa é que o capitalismo iria se autodestruir. O Robson estava pregando lá em 1902 que o capitalismo, esse modelo, poderia destruir o mundo, né, em função dos possíveis conflitos que viriam no futuro por interesses na disputa por mercados, não mais por territórios, né? Não é mais a Holanda dominando um território lá, um país da África, assim como fez a Alemanha, a Inglaterra, Itália, todos esses países tiveram colônias na África. Em algum lugar aí eu coloco, né, que a África, num determinado período, acabou virando o quintal dos países europeus. E o temor do Robson é que havia uma necessidade, ou haveria no futuro uma necessidade do capitalismo se transformar numa espécie, por isso que está ali, entre aspas, numa espécie de imperialismo. Qual era a substância da acusação dele? Por que ele imaginava que o capitalismo se transformaria obrigatoriamente para sobreviver numa espécie de imperialismo, entre aspas, né? Tinha uma dificuldade interna do consumo. Os países capitalistas produziam, e como é que você faz para lucrar mais quando você está produzindo determinada quantidade? Você produz uma determinada quantidade, vamos utilizar a Coca-Cola aqui como exemplo. Nos Estados Unidos já tinha na época, acredito, fábricas de Coca-Cola, uma empresa capitalista. Então, quanto mais Coca-Cola ela produzisse por mês, mais a empresa Coca-Cola faturava. Agora chega um limite, a população dos Estados Unidos era limitada, você não tem como você aumentar a produção de Coca-Cola exponencialmente, de modo a aumentar também exponencialmente os seus lucros, porque não tem como as pessoas passarem o dia inteiro tomando Coca-Cola. Tem um limite físico, uma restrição física. Então, o que fazer se nós só vamos lucrar mais se nós produzirmos mais? Se nós produzirmos mais, vai sobrar Coca-Cola em estoque. A população americana não dá conta de tomar essa quantidade de Coca-Cola durante um mês, essa quantidade que nós pretendemos fabricar. E tinha um outro lado também. Os ricos, o Robson diz que os ricos, apesar de terem renda para poder consumir uma quantidade maior de Coca-Cola, lá tem uma restrição física. Um rico, só porque é rico, não vai ficar tomando Coca-Cola a manhã inteira, a tarde inteira e parte da noite antes de dormir ficar só tomando Coca-Cola. Ele não tem restrição financeira, mas ele tem uma restrição física. Por outro lado, tinha uma população que não era tão abastada em termos financeiros e não tinha condições para tomar Coca-Cola todo dia. Comprava uma Coca-Cola para o final de semana. Então, tinha o sistema capitalista, ou a fábrica Coca-Cola tinha um problema. Como é que a gente vai fazer? Não adianta a gente abrir mais fábricas aqui nos Estados Unidos para produzir mais Coca-Cola, porque tem uma restrição física nisso aí, física e financeira, por parte da população mais carente, não tem recurso, não tem orçamento para demandar o nosso produto na proporção daquele ideal que nós imaginamos. Já os ricos têm uma restrição física, eles não aguentam tomar tanta Coca-Cola. E aí, qual foi a saída encontrada pelo sistema? A internacionalização do capital. Olha, então vamos abrir uma fábrica de Coca-Cola na Europa. Olha a população da Europa lá, o pessoal quer tomar Coca-Cola lá também. E não tem que esperar uma viagem da Europa para os Estados Unidos para ter acesso à Coca-Cola. Olha, lá na América do Sul tem uma república de banana lá, que a gente pode botar uma fábrica lá também.
de Coca-Cola. E a gente produz lá, vende para eles, essa produção nos vai gerar um lucro, e parte desse lucro é remetido na forma de royalties para a sede, para a matriz da empresa nos Estados Unidos. Então, houve esse processo de internacionalização do capital. Lógico que para a Coca-Cola abrir a sua primeira fábrica aqui no Brasil, ela teve que vir com capital, trazer dólares, converter esses dólares na moeda da época, que eu não sei nem qual era a moeda, o Brasil já teve tantas moedas diferentes, converter na moeda para pagar salários, comprar terreno, comprar máquinas, equipamentos para implantar. Então, vem um capital. Então, essas empresas trazem o capital para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, mas eles, a partir dessa produção, eles se beneficiam lá no país sede, porque eles recebem royalties na forma de dividendos, enfim, participação dos lucros. Então, essa era a saída encontrada pelo capitalismo, principalmente lá no início do século passado. Aí começam a surgir as grandes empresas multinacionais, dentre elas a própria Coca-Cola. Aí tem as indústrias automobilísticas, que lá nos anos 50, com o JK, vieram para o Brasil, veio a Volkswagen da Alemanha, Mercedes-Benz, fabricar caminhões aqui no Brasil, por isso o nosso modal de transportes é preferencialmente rodoviário, né, para incentivar aquela indústria. Então, lá nos anos do Juscelino Kubitschek, nos anos 50, abandonou-se o modal ferroviário, que agora, felizmente, está retornando. Aí veio a Ford para o Brasil e as empresas multinacionais pipocando planeta fora. Então, em algum lugar aí está escrito que essa internacionalização do capital serviu de válvula de escape. As empresas podem produzir em outros territórios, né, de modo a diminuir a pressão interna do consumo, ou a limitação do consumo interno. Só que o Robson olhava para frente, digo, essa competição entre empresas na conquista de mercados, isso pode dar problema lá na frente. E não deu outro. Em 1917, nós já passamos aí por, eu vou chamar de briguinha aqui, porque se eu falar o nome, eventualmente o YouTube me bloqueia, depois eu não consigo carregar a aula no SIGA. E em 1939 tivemos uma outra briguinha catastrófica para o nosso mundo, né? E todos esses conflitos que acontecem, inclusive hoje, se vocês forem olhar a fundo lá no final da história, tem um motivo econômico por trás, né? Tá aí os conflitos lá no Oriente Médio, nas Arábias, tá? Porque tem petróleo. Aí não há agora, por exemplo, uma intervenção mundial, nem da ONU, nem de nenhum organismo, nem de nenhum exército, nem na Coreia do Norte, nem em Cuba, porque não tem petróleo, não tem riquezas, enfim, deixa lá, não nos incomodando, deixa eles quietos lá. Então, essa internacionalização do capital, gente, esse processo todo se intensificou todo, que lá pelos anos 80 se começa a falar em globalização. E o que é a globalização? A Nike abre uma fábrica dos tênis dela lá na Ásia, pega os camponeses lá, que estão trabalhando, plantando arroz, dá um salário para eles, que é 1/5 do salário de um trabalhador americano, por exemplo, e dá um treinamento para esse cara, e esse cara lá vai fabricar um tênis tão bom quanto o tênis que é fabricado nos Estados Unidos, se não melhor. Só que o custo de produção, 1/5, digamos. Eu estou chutando números aqui. E esses tênis fabricados lá, nesses países subdesenvolvidos, com mão de obra nótica, tudo aquilo que
que o Marx criticava lá atrás, a exploração da mão de obra dos capitalistas para cima do proletariado, tudo isso que o Marx escreveu lá no século XIX se repetiu nesse processo de internacionalização do capital, porque vai olhar lá atrás as primeiras fábricas multinacionais que foram colocadas em operação lá na Ásia, quantas horas trabalhavam por dia esses trabalhadores, em que condições e quais os salários deles. Hoje, o salário deles ainda nem se compara com o salário padrão aí de trabalhadores da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, nem do Brasil. Então, esse processo de apropriação da mais-valia da mão de obra, ele se repetiu. Só que, ironicamente, aí o Robson avança, eu não sei qual é o 10 para as 9. Agora eu não sei onde é que eu estava. Então, ironicamente, esse processo de internacionalização do capital que passa a gerar mais lucro para os capitalistas nas suas matrizes, acaba bombardeando de produtos mais baratos, né, os próprios shoppings da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, dos países consumidores. Então, eles próprios acabam gerando concorrência com as sedes deles. Por isso que muitos países aí fecharam fábricas. Você vai abrir uma fábrica têxtil para produzir a Nike, se ela for abrir uma fábrica têxtil lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Nike, não, essas marcas de roupas famosas aí, é muito mais conveniente para eles mandar produzir lá na Ásia, por exemplo, a um custo muito menor, e eles só colocam a etiqueta deles. Então, muitas fábricas foram fechadas nos países industrializados, né, por essa conveniência, menor custo. Lá na Ásia não tem sindicato, não tem pressão disso, não tem daquilo, tá? Muito mais barato produzir lá, a gente só põe a nossa etiqueta e disponibiliza esse produto nos shoppings chiques aí da Europa, dos Estados Unidos, do mundo todo. E fatura em cima disso. Então, fábricas nos países de origem, nas matrizes, por exemplo, foram sendo fechadas. E em fechando, gera desemprego. E aí foi, a partir dos anos 80, o globalismo gera desempregos, é ruim. E hoje eu vi alguns estudos aí, 95% dos produtos da área médica, luvas, isso, tudo aquilo que precisa na área médica é fabricado na China, e não mais nos demais países. Olhem o caso do Brasil, gente. O Brasil produzia vacinas de varíola, sarampo, não sei o quê, antigamente. Hoje é tudo importado. E agora parece que a Fiocruz lá vai passar a fabricar novamente vacinas, inclusive começando por essa da Covid-19, que o próprio IFA vai ser produzido aqui no Brasil, não fica dependendo de importar de outros países. Mas notem, essa facilidade acabou fechando fábricas e cientistas daqui, da área médica, por exemplo, acabaram indo para outros países, porque aqui não se pesquisava mais nessas áreas da medicina, assim como indústrias têxteis e de tênis foram sendo fechadas nos Estados Unidos, porque para os capitalistas era mais fácil que fosse produzido lá na Ásia. E isso foi gerando protestos no mundo. A fábrica da Ford nos Estados Unidos, uma fábrica, tem até filmes sobre isso, o fechamento de uma fábrica lá acabou com a economia de uma cidade e a sua, os povoados ao redor, pequenos municípios, distritos, enfim. Detroit, que já foi a capital mundial do automóvel, gente, está quase uma cidade fantasma hoje.
Então, isso foi gerando muito protesto aí contra esse globalismo, a globalização. Mas, note, gente, a globalização não é tão ruim assim, porque senão hoje vocês não teriam iPhone, sei lá, telefone celular, tá? É certo que, em sua grande maioria, são fabricados aqui no Brasil, principalmente na Zona Franca de Manaus, mas graças a essa globalização é que nós temos acesso a esses produtos. Então, tem um lado da moeda e tem o outro lado da moeda, como tudo. Gente, 8h56, vou esperar aqui comentários de vocês para finalizar. Então, como eu já tinha conversado lá no início, na introdução, muita gente ainda não tinha entrado, essa última tarefa, né, é uma tarefa que eu deixo em aberto. Eu já recebi respostas muito boas, por sinal, mas note que como é uma questão aberta, o que vocês colocarem lá, eu vou ter que aceitar. É a opinião de vocês. Tá bom? Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza. Tranquilo, professor. Tem uns minutinhos ainda, 3 minutos aí para vocês, para alguém expressar uma dúvida. Aliás, essa aula aí semanal, essa hora, deveria ser só sobre dúvidas. Dúvidas sobre o conteúdo. Nós vamos acabar esse módulo com 14 horas aula só, gente. Teve a semana passada que não teve, teve também um feriado lá, Corpus Christi. Eita, alguém está chegando agora. Bom dia, João. Quer dizer, quase boa tarde, né? Levantou a mão, João, pode falar. Eita, o João levantou a mão aí e não está falando nada. Tá bom, gente, eu vou parar a gravação aqui. Aí, se alguém quiser permanecer aí, trocar ideias, tirar alguma dúvida sobre o conteúdo. Sobre o semestre que vem, vocês já devem ter recebido, né, comunicado, o e-mail lá da coordenação, do novo coordenador, o professor Lindomar. Eu não cheguei a ler o material que ele desenvolveu para orientá-los, né? Mas eu lembro que a gente conversando, ele disse que ia orientar vocês sobre a questão da matrícula, que agora, para o próximo semestre, vocês têm que fazer online, lá no SIGA mesmo. Então, é uma espécie de orientação da coordenação para vocês escolherem as disciplinas de modo a otimizarem a conclusão do curso. Tá ok? Cadê para a gravação? Já vou desejando aí bom final de semana para vocês, fiquem bem, bons estudos, e nos vemos na próxima quinta.